Oi, pessoal! Tô aqui hoje, 18 horas, para uma live maravilhosa com a Cacá. Tudo bom? Quem tá entrando agora, eu sou Thaís Salvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar e do portal de conteúdo Chico e Suas Marias. Sejam muito bem-vindos. Eu vou estar convidando aí, chamando já a Cacá Lobby, que é idealizadora dos autistólogos. Vai ser um prazer ter um bate-papo aqui com ela hoje sobre autismo. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Peraí que eu vou entrar aqui, ó. Peraí que ainda ela não entrou, pessoal, para eu convidá-la. Obrigada, Marta! Poliana, sejam muito bem-vindos. A Cacá deve estar entrando. Obrigada. Vamos só esperar ela entrar. Rogério entrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Acho que tá bom. Eu mudei meu pacote vivo porque a internet estava oscilando muito pra gente ter uma live aí com som muito bacana. Vamos esperar a Cacá entrar pra gente começar. Eu vou falar pra vocês o seguinte. A gente vai hoje fazer uma live onde eu vou estar bloqueando durante um tempo os comentários. E depois de 40 minutos eu vou abrir pra gente conseguir sanar, né, alguns assuntos que a gente quer falar, ok? E aí depois de 40 minutos eu abro pra gente ter mais perguntas, tá? Eu tenho combinado isso. Oi, Andréia, querida. Pra gente conseguir, porque às vezes falta tempo, né? O Instagram corta em 1 hora. Então, educadamente, vou desativar e depois de 40 minutos eu ativo pra gente seguir com as perguntas. Pode ser? Pausa. Peraí. Voltei, desculpa, pessoal. Eu abri aqui a porta, perdão. Deu uma pausa. Travou, voltei, né? Vamos entrar, esperar só a Cacá. Travou, né? Voltei. Então, como eu tava falando, eu vou travar quando eu iniciar com a Cacá, tá? E depois eu destravo, depois de 40 minutos, pra gente fazer as perguntas. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Kátia. Deixa eu ver se ela já entrou. Só um minutinho. Vamos esperar a Cacá. Gente, tá travando, né? Deixa eu mudar aqui pro meu 4G. Peço perdão, tá? Eu tô só oscilando aqui, eu fui pro 4G, mas a Vivo tá caindo. Estabeleceu o sinal. Desculpa, gente. Perdão por eu ter oscilado. Deixa eu ver aqui se Cacá entrou. Ainda não, pra eu convidá-la. Deixa eu buscar ela aqui, ó. Perdão, gente, Cacá me chamou aqui, acho que ela não conseguiu entrar. Por isso que eu pausei, ela tava aqui no WhatsApp. Só um minutinho até esperar ela entrar. Só um minutinho, agora melhorou a internet, os sinais subiram. Dani Portela, querida, seja muito... Eu vou mudar aqui de posição. Vou sair da minha sala. Agora a Cacá tá entrando. Eu vou só mudar aqui o ambiente, perdão. Eu vou matar a Vivo. Mas a gente já vai começar. Vamos lá. Deixa eu só sentar. Peguei um sinal aqui agora embaixo do repetidor. Só um minuto. Vou sentar, vou ajustar aqui. A Cacá já convidei. Vou me posicionar aqui. Cacá! Oi, Thaísa! Tudo bom? Tive que mudar de... E Querida, seja contigo? bem-vinda! Obrigada! Imagina! Um oi para todo mundo, para todos os amigos da ONG Nosso Olhar. Acho que você Pessoal estava no das... Chico e Suas Marias. Você tinha entrado no Chico e Suas Marias, foi isso? Não, eu Não? tava esperando aqui no Nosso Olhar, eu só vi aparecer agora. Olha. Começou antes? Não, entrei 6 horas, mas estamos aqui, né?
Nossa, mas eu tô desde as 6 de olho, juro. Eu Desculpa, tive que então, mudar mas eu tô parada, assim, ó, esperando entrar a live do nosso Tem olhar. bastante. Mas deu certo. Eu mudei aqui de posição. Tá. Eu quero matar vivo, que tá oscilando o Ah, sinal, mas estamos juntas. Meu amor, sim. obrigada. Como é que tá tudo Querida, aí? Como é que tudo tá tudo? ótimo, graças a Né? Deus. Os Sim, meninos estão bem? estão bem. Que Muita bom. aula em casa, Muita né? aula em casa. O Matheus está no segundo ano, então a gente tá. Eu tô sendo aí a nova prof, né? Adquiri uma nova profissão. Mas no começo estava mais difícil, agora eu tô me divertindo mais. O Chicão tá no Pra não... letramento, né? O que tem a síndrome de Down, então aí a gente tá se Sim, dividindo, mas a escola tá sendo muito bacana e tá fazendo um processo muito legal de videoaula, adaptando o material, né? jura? A gente tá conseguindo levar dentro do possível, né? Uhum, Mas, enfim. Mas vamos lá. Hoje a gente traz a querida Cacá Lobby, que ela é idealizadora do Austitólogos, underline autistólogos. autismo, Isso. que eu tive a honra de conhecer no final do ano, num evento, né, na Metanoia, aqui em São Paulo, Sim, a convite do Marcelo da Consolidar Diversidade, que é um grande parceiro, né, Cacá? sim, sim. Maravilhoso, que tá no Lindo, nosso livro, inclusive, né? lindo, Que a gente vai falar exatamente, que eu vou depois. falar. Pode mostrar, vou falar. Sim. Ela Aham. é escritora, A tela tá aqui. palestrante e Uhum. autora, ó, do livro Propósito Azul, que é um Sim. livro de romance, ficção. Ele não é um livro de apenas falar do tema. Ele conta uma Isso. história gostosa. A gente tem a participação, como você falou, do Marcelo. Temos, acho que o Mignon também, né? O prefácio é do Mion. Prefácio é do Aham. Mignon. Então, é uma honra ter você hoje aqui para a gente falar, né, que abril é o mês, né, de conscientização do autismo. Então, a gente tem aí, que foi em 2008, pela ONU, né, que Uhum. intitulou o dia 2 de abril, né, como dia aí da conscientização. E eu acho que a gente precisa Sim. levar informação, né, Cacá? A gente falou um pouquinho Com naquele dia em certeza. dezembro. E eu falei para os convidados, para todo mundo que está aqui entrando na live, que eu vou ter o carinho de desativar os comentários para a gente seguir 40 minutos, reabrir para a gente abrir para perguntas. Você concorda? A gente chegou a falar isso Concordo, sim, para a conversa fluir, depois a gente só responde perguntas. com muito Né? Que já carinho, tá, fizesse pessoal? um esqueminha de perguntas para a gente ficar focado aí no Exatamente, objetivo da live, né? exatamente, que infelizmente a gente tem 1 hora. Eu vou fazer isso pela Sim. primeira vez e vou abrir com algumas perguntas, tá? Vou deixar o teu protagonismo, é seu. É lindo a ONG Querida. Nosso Olhar te receber nesse tema. A gente sabe dessa importância, a gente sabe que existem casos, inclusive, de síndrome de Down com autismo. Então, Com né, certeza. eu acho que tem muitos estudos hoje, até de alimentação, falando do tema. Então, Uhum. eu quero que seu protagonismo aconteça. Deixa eu só ver se eu vou desativar aqui, gente, ó. Desativando com muito carinho. Cacá, eu vou abrir com a seguinte pergunta, né? Que você coloca na sua página. Autismo tem tratamento, né? É como eu escuto para síndrome de Down. Eu queria abrir com essa pergunta e depois a gente vai costurando com muito carinho e Uhum. sensibilidade sobre isso. Como me perguntam, Thaís, a Tá. síndrome de Down tem grau? E aí eu respondo não. Sim. Vamos começar com essa pergunta assim, né? Bem objetiva. Obrigada mais uma vez. Ah, eu aqui te agradeço. Tu és uma pessoa maravilhosa que eu admiro demais. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o Obrigada. convite. Tá Obrigada. bom? Mas para a gente não perder tempo, Vamos então, lá. autismo tem tratamento, tá até aqui numa das, né, no destaque do livro, porque foi uma coisa que eu descobri com o tempo. Quando eu recebi o diagnóstico do Matheus, Sim. tudo que eu lia é que autismo não tem cura. Então eu pensava, nossa, então não existe nada para fazer com esse diagnóstico? Então se não tem nada para fazer, por que a gente tem que tratar se não tem cura, né? Porque quando a Sim. gente vai tratar uma doença, por exemplo, pela falta de conhecimento do que era um transtorno, né? Sim. Então quando a gente tem uma doença, a gente busca a cura, mas e no autismo não tem o que buscar? Então eu senti na pele, com o tempo e vendo os resultados do tratamento do Matheus, que autismo não tem cura, mas tem tratamento. Né? Perfeito. E ele pode transformar o futuro dessas crianças. Tá. Pode seguir para a Vamos lá. próxima. Não sei, eu vou tentar diminuir a minha resposta para a gente poder alcançar Claro, com vários certeza, assuntos. Dija.
E aí eu entro numa pergunta sobre a intervenção antes dos 3 anos, quando assim, porque o diagnóstico, por exemplo, da síndrome de Down, ele acontece às vezes durante a gestação ou no parto. E o autismo, eu tenho um sobrinho, filho da minha cunhada, que mora em Singapura e tem autismo. E às vezes ele é descoberto ali entre os 2, 3 anos, me corrija. E aí, com essa intervenção, quando às vezes é antes dos 3 anos, e a gente entra para uma linha de estímulos e trabalho da mãe, da família núcleo e da rede estendida. Queria que você falasse um pouquinho. Sim. O diagnóstico do autismo ele pode ser feito bem antes dos 3 anos. E o ideal é que se faça o quanto antes possível. Não existem marcadores biológicos para o autismo, né? Então não existe a cara. Muitas vezes na síndrome de Down você tem essa vantagem de quando você tem marcadores já na gestação, né? Tem exames que podem diagnosticar, tem marcadores físicos para você fazer uma análise e já saber. No autismo não existe isso. Não existe. O exame é clínico, né? Você tem que ter um profissional que tem um olhar muito apurado, porque quando você tem um grau muito acentuado, fica fácil de descobrir numa idade lá mais avançada. Por exemplo, nos 3 anos. Chega nos 3 anos, a criança não fala nada. Daí um profissional que não seja tão experiente, talvez seja mais fácil para ele pensar, é autismo. Mas você pode levantar os sinais já aos 4 meses de idade. Veja o Matheus, o caso do meu filho. Sim. Eu nunca tinha percebido nenhuma diferença nele. Com 1 ano e 9 meses, ele que falava umas palavrinhas parou de falar. Isso pode acontecer em 1/3 dos casos, que se chama autismo regressivo. Então a criança fala, ela bate palma, ela aponta, ela dá tchau, e de uma hora para outra ela para de fazer isso. E eu, como mãe, pensava, ele já sabe fazer, eu não percebi nenhum atraso. Ele só parou de fazer, mas eu pensei, ele não fez hoje, fez ontem com meu marido, de certo, eu não notei que ele parou de fazer isso. Mas isso, o que aconteceu? Com o tempo a gente chamava, ele não olhava. E isso foi o que despertou o diagnóstico pela... Não, a gente chamava Matheus e ele continuava brincando. Continuava brincando, não atendia ao chamado do nome. O desvio de olhar também é um dos sintomas. Mas voltando atrás depois do diagnóstico, eu me dei conta que já na amamentação, ele não olhava tanto para mim. Ele não fazia aquela troca que a gente tem na amamentação, como eu tive com o primeiro filho. O olhar, o carinho, aquela troca gostosa. Ou mesmo vai no berço para pegar, ele levanta o braço e fica todo feliz que você está chegando. Quando eu saía, ele não se incomodava. Quando eu voltava, ele continuava brincando. Então, são sinais que você pode levantar desde bebê. Aos 12 meses, quando a criança não balbucia e não faz gestos, também é um grande sinal. Um grande marcador, né? Exatamente. Então, assim, pode ser que você não feche ali o diagnóstico, que talvez seja um pouco cedo demais, realmente. Mas já é hora para começar a intervenção. Porque... E aí, Cacau, com que profissional você pode, antes de começar a intervenção, que aí vai ser familiar ou com médicos, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, com que profissional? Seria o psiquiatra? Sim, você... Né? Exatamente. Você tem que buscar ou um psiquiatra infantil ou um neuropediatra, mas muita atenção. Especialista em atraso do desenvolvimento e que esteja atualizado, porque infelizmente a maioria dos profissionais ainda tem a visão muito antiga de que, porque antigamente o autismo ele era considerado só os casos mais graves. Só quando a pessoa não falava, não interagia. E não é mais assim. Hoje em dia, tanto que é transtorno do espectro autista. Ou seja, vai desde o grau mais levinho até o caso em que não se comunica, não vai ter independência, né? Então, vai desde aquele caso mais levinho. E o que acontece? Esse caso mais levinho é o que teria melhor resposta com o tratamento. Então, veja a importância do diagnóstico precoce. Perfeito. Porque o caso mais grave lá, que tem um QI bem alterado, que tem muitas dificuldades, provavelmente esse caso, mesmo que tenha uma intervenção intensiva, ele não vai ter muito resultado. Esse é o mais fácil de diagnosticar. Agora, aquele caso mais levinho, que é o que teria melhor resultado, é muito difícil um profissional que não esteja super atualizado diagnosticar bem cedo. E isso é determinante.
Porque como tu falasse, né? Até os 3 anos. O ideal é até antes a gente Antes. começar a tratar, mesmo sem fechar. Ou seja, é mais importante você definir, ele tem sinais de autismo. A gente tem o mais importante é começar o tratamento. O mais importante não é parece que deu uma falha. A Cacá voltou. Deu? Voltou? Voltou. Então, o mais importante, isso é muito. Eu estou ressaltando várias vezes, porque Claro. o que acontece? Acontece muito que às vezes a mãe percebe, meu filho já tem 12 meses, já fez 1 ano, ainda não balbucia nada, não aponta. Ou já tem 1 ano e meio, não fala nenhuma palavra. Eu vejo mães que com 2 anos e meio vão no pediatra, e o pediatra fala, cada um tem seu tempo. Isso não existe. Existem os marcos do desenvolvimento que qualquer pessoa, a criança nasce, ela já recebe lá na caderneta de saúde, os marcos do desenvolvimento, que são padrões que ela tem que alcançar. Senão, não quer dizer que é autismo, mas quer dizer que é necessário investigar. Intervenção, né? A gente investigar para Investiga. Isso. Se confirmar, ou se confirmar pelo menos o risco para o autismo, você já começa uma intervenção. Porque muita gente acha, espera, vamos ver no que dá. O que acontece nessa espera? Se a criança tem atraso, se ela tem autismo, por exemplo, ela vai acumular cada vez mais atrasos. Porque, por exemplo, uma grande via de aprendizado de todas as crianças e até nós adultos é através da observação e da imitação. Então, você vai dirigir numa cidade que você nunca dirigiu. Você vai pegar o quê? Você vai olhar, vai observar o fluxo dos carros e vai imitá-los, né? A gente faz isso quando a gente vai num restaurante que a gente nunca foi. Então a gente sabe onde que é a fila, a gente observa e imita as outras pessoas. Eu tô vendo que lá é a fila. E é assim que as crianças típicas aprendem a falar, inclusive. Elas não precisam... A gente até fiz uma live essa semana com a Luciana Xavier, que eu adorei isso que ela falou. É natural a gente saber que as crianças, nós fomos alfabetizados, a gente teve que sentar para aprender a ser alfabetizado, né? Sim. Mas ninguém senta para aprender a falar. Isso não é considerado natural. Porque o natural é a criança observar, imitar, aprender ou deu. No autismo não é bem assim. Você precisa, primeiro, ensinar para aquela criança, que são pré-requisitos da linguagem, por exemplo, a observação e imitação, que são ruins no autismo. Que, como tu mesmo falasse, a criança com autismo, ela olha pouco nos olhos. Já começa por aí. Se ela olha pouco para ti, ela vai reparar pouco que a tua boca se mexe quando sai um som. Ela vai reparar pouco que como que a tua boca tem que se mexer para falar a palavra, a letra A. A é A. Se ela não olha para tua boca, ela não aprende isso. E como eles têm? Porque a gente no cérebro, a gente tem uns neurônios que se chama neurônio espelho, que ele é que faz a gente imitar. Então até os macacos a gente vê que eles imitam, a pessoa faz assim, cortar batata até... E até quando a gente vai bocejar, alguém vai lá e boceja também, né? E isso é ativa, né? Só que nas pessoas com autismo, esses neurônios espelhos são pouco ativados. Então, um dos treinamentos no tratamento do autismo é o treinamento de imitação. E outro importante é o atendimento a comandos, porque a gente pensa assim, mas a criança tem que ser grande para a gente começar a dar ordens para ela. Não! A avó já vem aqui dar um beijinho na vovó. Isso é um comando. A criança tem que prestar atenção que a avó falou. Ela tá ali brincando, eu tô chegando em algum lugar. Ela tem que prestar. Opa, alguém começou a falar, então eu vou prestar atenção. Eu vou olhar para ver o que ela está dizendo. E eu tenho que entender o que ela está falando para eu, então, decidir se eu vou fazer aquilo ou não. Veja quantos passos são que uma criança típica faz naturalmente e que uma criança com autismo não faz. Então, a gente tem que treinar esses comandos, a gente tem que treinar imitação e a gente tem que treinar contato visual. Isso é o básico, que a maioria das pessoas também não faz. Não A faz. maioria das pessoas chega na fono, muita gente acha, eu quero que meu filho fale, então vou levar na fono. Daí a fono vai lá, mostra uma figurinha de uma criança dançando balé. E daí vai lá, mostra a menina dançando balé e daí a criança tem que falar ou menina, ou balé. Ela nem sabe o que ela está falando.
ela nem tem ideia para que serve falar. Ela não entende o contexto da menina, do balé, do desenho, ela só fala, entendeu? Então tem uma série de pré-requisitos antes disso. E daí, já estava na tua pergunta também, lá no início, como que é esse tratamento? É o ABA, né? De acordo com a pesquisa científica, É o mais utilizado, né? não só o mais utilizado, é o que tem mais comprovação científica. Porque é o que eu falo, eu já estava falando, né? A gente tem que intervir o quanto antes, né? E o que acontece? Apesar disso, muita gente prefere arriscar com tratamentos que não estão comprovados pela ciência. E isso, a criança, o resto da vida, se você faz um tratamento já desde pequeno, aquilo ali vai mudar a vida dela inteirinha. Porque o que uma criança de 2 anos aprende num dia de tratamento, uma criança com, sei lá, 14 anos demora 1 ano. Então não é que depois ela não vai mais conseguir aprender, mas é que a plasticidade cerebral é completamente diferente. Completamente. Então você tem que mexer nisso tudo, mesmo sem confirmação de diagnóstico, mesmo em dúvida ou não. Porque o máximo que vai acontecer, se você começar a fazer essas ativações, se você começar a fazer essa intervenção, é a criança ficar muito esperta. É você estimular comportamentos que estão em defasagem, né? Exatamente. Porque se a criança não imita, se você faz imitação, ela começa a imitar, você pensa, opa, a imitação tá ok, se ela tá fazendo facinho. Aí você vai pro próximo, vou treinar contato visual, e assim vai. E isso até vai auxiliar numa eventual confirmação de diagnóstico ou não, né? Sim, perfeito. Eu acho que eu vou fazer um paralelo, inclusive, com a síndrome de Down, que depois mais Sim, eu fiquei até curiosa. Imagina, sim. Do T21 com o autismo, porque com a síndrome de Down, com o Chico, né, a gente dá muito modelo. Eu conversei uma vez com um neurologista sobre a plasticidade cerebral, porque ele é um grande músculo gorduroso. Então, quanto mais estímulo a gente dá, e no caso da síndrome de Down, a gente cria um modelo, eles são muito visuais, pelo atraso. Sim, no autismo também. Perfeito. E quanto mais eu dou e propicio, é claro que a intervenção acontece. Eu soube na barriga, né? Com 23 semanas. Sim. E a gente já nasceu, você já entra, dependendo de se vem atrelada alguma questão de alguma doença. No Chico, ele tinha cardiopatia. E como você falou, casa muito com a síndrome de Down. Os estímulos que a gente dá. E é perfeito. E aí a intervenção acontece, você faz a sua rede, né? De trabalho, a família, né? Núcleo e a sua rede. O que eu queria te perguntar, que muitas pessoas eu escuto falando mas qual a diferença de ter o espectro autista, ser autista, e você tem o autismo não verbal, uma funcionária minha, neto. Qual é essa diferença? Desculpe qualquer pergunta. Imagina! Mas eu acho que a gente tá Adoro essa diversidade. Né? Porque Atípicas, assim como eu também não conheço a síndrome de Down e tenho super curiosidade de entender, porque tem muita coisa que a gente pode se conversar e aprender uma com a outra, né? E falando nisso, com certeza as crianças com autismo são muito visuais. E como eles também têm dificuldade, muitas vezes, de entender, eu não sei se isso acontece também, que é a linguagem receptiva, não sei se isso acontece na síndrome de Down. Você também tem questão auditiva, né? Às vezes tem casos de ter alguma perda auditiva, que é comum. O Chico, por exemplo, é unilateral severa. Então, olha, isso também tem. Então, você tem, às vezes, a questão... Uma comorbidade. Né? A questão auditiva, desculpa. Sim. No caso do autismo, as crianças com autismo, elas até... Um dos sinais é que elas podem agir como se fossem surdas. Porque apesar de o aparelho funcionar bem, elas ficam desligadas e não se atentam que elas têm que parar para prestar atenção em alguém que está falando. Então, tem vários, além desses da imitação, do contato visual, dos comandos, tem uma série de estratégias. Eu só nomeei aqui 3 que são pré-requisitos que pouca gente conhece, porque muita gente acha que, né, alertando para isso fora do autismo, muitas vezes tem uma fono, alguém. Por isso até estou aproveitando a oportunidade para falar aqui com vocês, que às vezes a pessoa não é especializada em autismo, e começa a atuar de forma errada e fica só na repetição das palavrinhas. E por isso eu atentei para isso. Tá. Mas, voltando à tua pergunta, que era... Me perdi. Que era a diferença de ter... a criança tem o espectro... Tá dentro do espectro autista. Tá. Ela é isso. autista.
ela sai do espectro autista em algum momento? Como é que é essa intervenção nessas categorias, colocando assim? Então, assim, o autismo, hoje em dia, antigamente era autismo, tinha síndrome de Asperger, síndrome de Rett, tinha um monte de nomenclaturas. O último DSM, que é o Manual do Diagnóstico, ele pegou todos esses nomes que tinham mais ou menos coisas em comum e colocou como transtorno do espectro do autismo. Por quê? Isso, por TEA, que é transtorno do espectro do autismo. Então, por quê? Porque na época, tudo isso começou nos Estados Unidos, né? Sempre lá, porque tem mais verba, porque tem mais pesquisa, porque tem mais investimento e tudo mais. O que aconteceu? Cerca lá de 20 anos atrás, o autismo, ele não era considerado como um problema, uma questão médica. Ele era considerado uma questão psicológica. E os planos de saúde não cobriam. O que aconteceu é que há 20 anos atrás isso mudou e os planos de saúde tiveram que começar a arcar. Só que o que eles botavam lá? Que só cobria, vamos dizer, autismo. E daí quando não era, mas é síndrome de Asperger, então não cobre. E às vezes a família ficava anos e anos sem fechar um diagnóstico, porque não sabia se era autismo leve ou síndrome de Asperger. Ou, entendeu? Então hoje em dia eles fizeram o quê? Tem 3 níveis. É autismo quando? Quando tem atraso na linguagem, ou seja, a criança com 1 ano tem que estar balbuciando palavras, apontando, fazendo gestos de comunicação não verbal. Aos 16 meses tem que estar falando palavrinhas soltas. Uhum. Aos 24 meses tem que estar juntando 2 palavras. Se não fizer isso ou se perder qualquer dessas habilidades em qualquer idade, é risco para autismo. Isso é o que mais chama atenção. Porque na verdade, eles chamam de DIAD, né? Que é o atraso na linguagem e dificuldade de interação, comportamentos restritos, interesses repetitivos. Então, assim, a criança, por que ela não conversa? Porque ela não interage. Não interage. Como ela como ela não vê graça, vamos dizer, em conversar com a mãe, ela fica lá olhando um objeto. Então ela fica repetindo aquele movimento, entendeu? Movimentos repetitivos. As sinapses, né? Aí você tem a questão das sinapses, da repetição via sinapse, seria isso? Não, são movimentos repetitivos. Então, assim, muitas vezes há ou interesses restritos ou os dois. Por exemplo, a criança só se interessa por dinossauro. Ao invés de se interessar pela Peppa, pelo dinossauro, pelo carrinho, pelas cores, fica fixado. Daí, normalmente, as crianças com autismo sabem tudo sobre os dinossauros. Sabe o Rex, sabe o não sei o quê, sabe quantos metros tem cada um, porque eles ficam focados naqueles interesses, né? Sim. E são os interesses restritos. E os comportamentos repetitivos podem acontecer também, que são as estereotipias, né? Que pode ser mexer com as mãos, fazer assim. Isso. Girar em volta de si. Então, mas o que mais chama a atenção dos pais é o atraso na linguagem. Porque isso é claro. Né? Muitas vezes, assim, o meu filho, a gente estava brincando com ele e ele ria. Mas eu não me tocava que ele não estava rindo, trocando comigo. A gente estava rindo todo mundo em família. Mas ele ria menos do que o normal. Tanto que, às vezes, eu achava que ele não gostava de mim. Porque eu chegava em casa e ele continuava brincando. Eu lá morrendo de saudade, quando a gente tem bebê, que a gente chega, ai meu Deus, fui na farmácia 30 minutos e volta desesperada de saudade. E ele continuava lá, brincando, como, sabe? E isso é não interagir, ou interagir menos. E isso já é considerado dentro do espectro, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem esse nível 1, que é o leve. E o leve é o quê? O leve é quando a pessoa, mesmo sem tratamento ou com baixo tratamento, consegue se virar. Começa a falar, começa a interagir, mesmo com não tem tanta terapia, não tem tanto suporte, se vira. O moderado, que era o caso do meu filho, ele precisa de muito suporte, ou seja, precisa de muita terapia e consegue se desenvolver muito bem com isso. Que foi o caso do Matheus, que até saiu do espectro, deixou o espectro. Né? Ele estava lá no caso moderado e
foi para baixo do leve, ou seja, nem é mais, entendeu? Foi tão efetivo o tratamento que hoje nem é mais. Ele tem lá características, não é cura, como eu falei, não existe cura para o autismo, mas existe tratamento. Então, ele tem alguns sintomas, tipo assim, muitas vezes ele prefere ficar brincando sozinho, mas muitas vezes ele busca a gente para brincar. Ele tem melhores amigos na escola, o olhar dele, o contato visual hoje ainda não é muito bom, ainda não é 100%. Mas, assim, hoje em dia ele tem melhores amigos, ele acompanha a escola sem nenhuma ajuda. Então, assim, ele saiu, deixou o espectro, né? E tem, então, o leve, que eu já falei que não precisa quase de suporte, consegue se virar. Tem o moderado, que com muito tratamento consegue ficar muito bom. E tem o severo, que mesmo com muito suporte, não adianta muito. E esses são os... Geralmente, o que define isso é o QI biológico. E eu vou salientar que é o biológico, porque o que acontece? A criança que não presta atenção em mim, que não me olha, não faz contato visual, porque não recebeu o tratamento, o que vai acontecer? Ela vai me observar menos, ela vai aprender menos. Ela vai para a escola, vai observar menos, vai aprender menos. Vai brincar, vai estar do lado dos amiguinhos, vai observá-los e imitá-los menos e vai aprender menos a brincar com eles também, a variar as brincadeiras, vai ficar sempre repetindo aquelas brincadeiras. Ou seja, o QI dela, a inteligência dela, acaba ficando abaixo pela falta de incentivo. E não porque ela nasceu com aquele QI biológico abaixo, entende? Então, um marcador importante não é nem o grau, e sim o QI. Entendeu? Então, às vezes, como foi o caso do Matheus, era moderado não é leve. Mas não é um marcador para a resposta ao diagnóstico. Entendeu? Pode ser que um moderado, você faz lá um super intensivo e a criança vai muito bem. Mas quando o QI está abaixo, outro marcador importante que dá sinais se o tratamento vai responder bem ou não, é nos primeiros 6 meses de tratamento, você faz lá um tratamento super intensivo, e se a criança respondeu super bem, isso é sinal que as coisas vão bem. E se nesses 6 meses, mesmo com tratamento de qualidade, ou seja, voltando, né, o ABA, que muita gente tem preconceito, todo mundo ainda acha que aquele cachorrinho, né, faz isso, dá a bolacha. Não é, gente. Hoje em dia existem maneiras muito mais naturalistas de você aplicar. Além de lúdicas, você segue o comando, você segue a liderança da criança. Então, a criança está lá brincando de, sei lá, de Lego. Você não vai enfiar para ela um caderno já no começo. O Denver é quando são bem pequenininhos, é diferente quando já está maior. Daí você tem que fazer uma terapia mais estruturada. Mas quando você pega lá um bebê, né, de 1 ano e meio, 2 anos, você não precisa enfiar a goela abaixo para a criança um ábaco ou sei lá o quê, né? Ou, agora a gente vai vestir essa criança ou vai ler essas palavras. Não. Ou fale isso. Não. No Denver, por exemplo, que é uma maneira de aplicar o ABA bem naturalista, a criança jura que está brincando, mas você está fazendo terapia com ela. E você tem que forçar um pouco, você não vai ficar só na zona de conforto da criança. Você vai aproveitar o engajamento dela. Primeiro você vai entrar, vai respeitar a zona de conforto, você vai ter uma distância, porque às vezes a criança com autismo não gosta que se aproxime demais. E às vezes quando você quer atenção, a gente tem mania de chegar perto, de pegar o rosto da criança. O brasileiro tem isso, né? A gente tem a cultura, né? Olha aqui pra mim, ou atenção! E daí a gente vem mais. Só que isso pode gerar mais aversão para a criança. A gente tem que respeitar a distância, né? A mesma coisa se tem uma pessoa, sei lá, um estranho teu que chega muito perto de ti, a gente não se sente assim. A gente quer se afastar. Para a criança com autismo também. Mesmo que seja alguém muito próximo, geralmente eles têm uma distância que eles querem se sentir mais seguros, porque eles não querem que ninguém mexa na brincadeira deles, que tá lá do jeitinho deles, aquela fileirinha de carros tão perfeitinha, alguém vai lá e vai estragar? Eles não querem que alguém mexa na perfeição deles, entendeu?
Então, assim, você tem que respeitar essa distância. Você tem que ser super interessante para a criança. Então, a criança está lá brincando com um aviãozinho. Você vai lá pegar um outro aviãozinho e para estimular a linguagem, para estimular a imitação, você vai. Ela fez assim com o aviãozinho, você vai lá e faz assim com o aviãozinho. Ou se ela não fez o funcional, que é o avião voar, Sim. e fez girar o avião, eu vou girar o avião. Eu vou Ok. fazer igual a ela. Ok. Eu vou imitar 3 vezes o que a criança fez, e daí eu vou apresentar uma nova ideia. E vou fazer ela me imitar. E vou dar toda a ajuda necessária para ela me imitar. Nem que eu tenha que pegar na mãozinha dela e fazê-la fazer assim. E vou dizer muito bem! E vou reforçar. É isso que eu ia falar. Mas é isso que eu ia falar. Com a síndrome de Down, a gente tem essa intervenção. E às vezes a criança também, você tem que... Tem criança com síndrome de Down que não quer aproximação. Ai, mas eles abraçam. Não! E às vezes, naquela forma não funcionou, você vai criar outro modelo de aprendizado para que a criança interaja com você. Cria aquele contato, seja visual, seja afetivo, seja até o do tato, o da experiência, né? Exatamente. E a gente vai... E o que eu queria... E essa questão do tato, só um parênteses, foi muito importante, porque no autismo, algo muito comum que até está lá no índice do diagnóstico, no DSM, é que grande parte, para não dizer todos, tem também transtorno sensorial, ou seja, os sentidos, uma leitura que o cérebro faz dos sentidos é diferente. Então, por isso que muitas vezes, muitas vezes a criança chega num lugar, num shopping, que tem muita luz, tem muito barulho, e a criança fica... aquilo é demais para ela. Porque a leitura que o cérebro faz daquilo é diferente da nossa leitura. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, já o meu filho mais velho, que nem é atípico, que é neurotípico, ele não teve autismo, passou raspando ali, mas não tem autismo, nunca teve, mas ele sempre teve o transtorno do processamento sensorial, que é algo que pode acontecer também fora do autismo. Então, quando ele era pequeno, a gente entrava em restaurante e ele dizia: ai, que cheiro horrível! Ele não suportava. E muita gente desmerece até, isso é frescura. Só que é a mesma coisa, para quem tem esse transtorno, é a mesma coisa que você ter que se alimentar em frente a um esgoto aberto. Você consegue imaginar? Ter um esgoto aberto na sua frente, um cheiro horrível, e você ter que... Você vai conseguir comer alguma coisa? Então, falando de empatia e respeito com o próximo, independente de qualquer situação, qualquer transtorno, qualquer deficiência, qualquer alteração genética. Sim, e exatamente. Faz a gente tá batendo 40 minutos, tem tanto assunto, Cacá, outra. Eu queria muito falar que para você levar esse propósito, né, que você abraçou como mãe, como eu, para síndrome de Down, e querer compartilhar, a gente quer falar, a gente não quer que siga o que a gente fala, né? As pessoas falam, Thaís, o Chico tá falando super bem. Gente, o que eu faço é o que eu faço, a gente quer contar, a gente tem que falar lá do som. Que a gente quer ajudar as outras pessoas, né? A gente quer, né? Porque a gente já passou por um monte de dificuldades e a gente não quer que as pessoas passem pela mesma, né? Exatamente. A gente quer, vem por aqui que dá certo, né? Mas com respeito daquele cotidiano da família, de todo, né, o processo. Com certeza. E aí eu volto para a gente chegar sobre né, como essa rede, como ele está hoje, né? Como o Matheus está hoje. Como foi o acolhimento? Porque a gente sabe que o acolhimento na hora da notícia, seja ela qual for, como foi determinante para você chegar nesses estímulos, nesse trabalho de rede, né? Porque a dificuldade, você foi acolhida e você falou do precoce. Queria muito falar sobre isso, porque a gente na ONG Nosso Olhar, junto com o Instituto Empatiai, a gente sabe e discute muito a importância do acolhimento à família. E eu quero falar o seguinte, não só a pessoa, no caso da síndrome da deficiência ou com transtorno, com o autismo, da família, dos irmãos. A gente tem que pensar nisso. Então, eu queria tocar nesse tema, antes que já batemos 40 minutos, a gente quer abrir para pergunta. Então, eu válido vou... você tocar nisso, Cacá? Você acha importante? Total! Eu vou colocar aqui, vou até mostrar um assunto super importante aqui no... Mostra! Estamos de horas, aqui. né, Cacá? Capítulo 7. Ó. Cuidado com os cuidadores. Olha aí. Vem, Gigi. A minha tá aqui me ajudando. Que não é só as pessoas que trabalham, que somos nós. Nós somos cuidadores também. Pai. Porque se a gente... E até quem escreve esse capítulo... Porque é assim,
O livro, ele, como falasse, tem uma história de ficção. E a cada capítulo, porque a gente não é uma história de ficção assim, que não tem tema nenhum. A gente sempre fica rondando lá o autismo. Porque, por exemplo, todo mundo gosta de assistir o Good Doctor, por exemplo. Porque ele fala de autismo, mas não é assim. O autismo é um transtorno, né, é um espectro que vai desde... A gente acharia chatíssimo. Até eu, que sou interessada no assunto, eu tenho que ver isso, né? Então, o objetivo é falar uma historinha que vai te ensinar um monte sobre autismo, mas de uma maneira prazerosa, uma linguagem super informal. Experiencial. Poderia Não dizer. é a minha história. Não, mas experiencial no sentido de Sim. ver aquilo e sim. ser A levado. gente se coloca no A gente lugar se da coloca, pessoa, exatamente. com certeza. Perfeito. Mas não é a minha história, porque acho que já tem um monte de biografias, a gente quis fazer uma coisa um pouquinho mais interessante para o leitor. Então, é uma história super interessante. E a cada capítulo vem os maiores profissionais do autismo falar sobre aquele capítulo. Então, no primeiro capítulo, vem o Dr. Gadia, que é o diretor do... Doutor um Gadia, dos maiores... quero falar com o Dr. Gadia, Cacá! Falei do Dr. Gadia, ele tá na Miami ou Califórnia? Miami. Miami, Dr. Gadia, quero conversar com você. Quero muito. Sim. Depois eu te passo... Depois me passa. Tá. Então, assim, o primeiro capítulo, então, é do Dr. Gadia, que é o diretor dos maiores centros de autismo do mundo, e ele fala sobre diagnóstico. Sobre tratamento, vem a Maíra Gaiato, que é o maior nome no tratamento do autismo no Brasil. O Dr. Rodrigo Silveira, que até por coincidência é marido da Maíra, e ele fala do cuidado dos cuidadores, com os cuidadores, que são todas as pessoas envolvidas no tratamento, como tu falasse, desde irmão, a família, os avós, a mãe, a tia, ou a escola, né? Enfim, todo mundo que está envolvido nesse tratamento, e é importante, não é opcional. A família tem que estar envolvida no tratamento, porque não adianta você pegar aquele monte de atraso que a criança está acumulando lá e só fazer uma hora por semana de terapia, ou que seja 10 horas, que é o recomendado, pelo menos 10 horas de aba por semana. 10 horas? Pelo menos 10 horas de aba por semana, no mínimo. Mas, além disso, é importantíssimo, porque o que acontece? Até estava assistindo hoje, estou fazendo um curso da Maíra online de AT, que é um curso de auxiliar terapêutico, que é o trabalho que a gente faz em casa quando estimula o filho, que é o trabalho que a pessoa que é profissional acompanha a escola, ou alguém que faz o tratamento em casa. Não quem desenha o tratamento, e sim um aplicador. Eu estou fazendo esse curso que está sendo uma delícia, por mais que eu conheça tudo que ela está falando, eu já conheço, mas é legal relembrar, né? E eu me perdi um pouquinho no que eu estava falando. Estava falando do acolhimento, e aí você falou do cuidado da família, da pessoa e também isso. Isso. Então, assim, a gente faz desde esse papel de AT, a gente faz papel de mãe. Eu, no meu caso, a Maíra morava em São Paulo, quer dizer, eu moro em outra cidade, ela em São Paulo, eu ia cada vez um mês e meio, e eu que colocava em prática no dia a dia no começo. Então, o que acontece? Eu virei a AT dele, entende? Então, só que eu estava tão... E além desse AT, que eu queria falar sobre isso, a gente tem que ter alguém estimulando o dia inteiro, porque não adianta naquela terapia você fazer uma coisa e você não colocar em prática, não generalizar o aprendizado. Não adianta, chega na terapia, faz aquilo e na vida real não faz. A mãe tem que colocar em prática aquilo que aprendeu em terapia. Todo. Porque que nem aquele filme Divertidamente, não tem aquelas memórias que não usa, que joga fora? Joga fora. É a mesma coisa. Se a gente só aprende da terapia e não aprende e não faz aquilo que fez na terapia em casa também, o cérebro pensa, isso não tem importância, eu vou jogar fora, né? Então, é muito importante a família estar 100% envolvida, né? Total, não é opcional, isso é tratamento. E a Maíra fala muito isso. Bacana. E então, isso que eu relembrei hoje nesse curso de AT que eu estou fazendo lá da Maíra. Então, o livro fala isso, que se esse ambiente está bem, se você está num ambiente com pessoas negativas, a pessoa está mal-humorada, está brava, está deprimida, né? Ela vai... Aí você chega nesse ambiente só de gente mal-humorada, você vai acabar ficando mal-humorado. Se você está num ambiente cheio de gente divertida, gente... Você absorve. Daqui a pouco você está dando risada também.
A mesma coisa é para a criança no tratamento do autismo. Se ela tem um ambiente que os pais estão bem, que a família está bem, que o irmão está bem, ela vai se desenvolver melhor, porque ela vai ficar bem e ela vai aprender melhor. Eu né? falando com o neurologista aqui em São Paulo, uma vez ele falou, Thaísa, o que você dá de estímulo para o Francisco faz diferença, mas eu vejo que é Chico e as Marias. Aliás, estou sabendo que ele está querendo dar um beijo aqui. Ele sempre quer entrar das 18. Quando é das 20, ele não vem. Depois que eu abrir para as perguntas. Vem, Chico! Vem, Chico! E sabe o que eu defendo, Cacá? Um triângulo que é a família, seja núcleo estendida, a rede, a escola. Isso tem que se retroalimentar. Como isso faz a diferença? Com certeza. Nossa, isso é tudo. Isso é vida, né? Empatia. Oi, lindo! Rafael, como isso gera um estímulo. Ó, manda um beijo. Um estímulo. Que sorriso mais lindo! Temos que mandar Pais e Filhos pra você. Capa de março, com mais 2 amigos. Autografada. Ai, eu quero! Não, vou te mandar. Então você é famoso, Chico? Me dá um autógrafo! E, Cacá, eu vou abrir para pergunta. Já estamos batendo 40. Tá. Como é importante, como a gente é tão diverso, tão rico, essa troca, Cacá. E como você tá falando, e como eu vejo, como eu voltei no primeiro ano de vida do Chico, antes da cirurgia cardíaca. E como é difícil, né? Por isso que a gente luta tanto por informação, porque na verdade tu fica sozinha num ambiente que não entende nada daquilo, e daí tu fica assim, gente, olha aqui, ó, autismo, me ajuda aqui. Desde a coisa mais tola, tipo, que eu falo na escola, o Matheus, ele não precisa de ajuda nenhuma. Ele aprende matemática, ele sabe muito mais do que estão lá na escola, ele faz 370 vezes 3, para ele é fácil. O difícil para ele é lembrar que ele tem que trazer o estojo, a agenda e a lancheira. Executivo, eles têm agenda de executivo. Às vezes a gente tem que também... Você falou uma coisa que eu vou te provocar. Eu sei da importância, 10 horas de aba no mínimo, ele faz bastante coisa, mas às vezes também deixar brincar... Hoje não faz mais, né? O deixar brincar, Cacá, também, a gente sabe, não dizendo que não é importante, Sim. mas o deixar brincar no autismo não é importante? Eu digo assim, não tirando, queria te provocar. Tá, sim. Ótima você provocação, e isso é um assunto bem... Até eu fiz a live com o Dr. Gadia essa semana e ele ainda falou, né? Que terapia nunca é demais. Ah, mas não vai... A criança não vai ficar estressada, tem que deixar ela brincando. Sim. Se ela ficar... Porque no autismo ele é perigoso. Ok. A criança, quando ela tá ali brincando, ela tá sempre fazendo a mesma repetição, sem interagir com ninguém. Então, aquilo ali, ela tá perdendo uma oportunidade de aprendizado. Entendi. Depende do jeito que ela tá brincando. E por isso vem o Denver, que é o aba naturalista. Ela pode brincar, mas ela tem que brincar de um jeito que ela vai aprender. Porque as crianças aprendem muito todos os dias. Então eu pego o carrinho e sobe, e desce, e faz vum, e faz efeito sonoro. E se a criança com autismo vira o carrinho e só fica lá o dia inteiro, e gira, e gira, e gira a rodinha, e gira, e gira, e gira, e não mostra pra mãe, e não compartilha, e não faz barulho, e não faz efeito sonoro, e não verbaliza, e não sobe, não desce, não... Quantas coisas a gente aprende de brincar com o carrinho? Olha todo o movimento de coordenação que você faz para subir. Fina, a dos membros superiores e inferiores. A musculatura que você está estimulando, desce. Exatamente. O barulho que você faz, a verbalização. Então, você vai misturar. Agora, pensa todo dia, você vai brincar. Mas você vai brincar do mesmo jeito. Não vai, a criança vai estar acumulando. É como... eu sempre faço um paralelo com pegar empréstimo no banco. Então, você vai só brincar 2 horas por dia, do mesmo jeitinho. Então, é a mesma coisa que você só pegar no banco R$50 por dia. Todos os dias. Pega, soma. Por mês, quanto que vai dar? E os juros? Todas as outras crianças lá aprenderam um monte de coisa. E aquela criança que ficou ali repetindo, só girando a rodinha, só girando, só girando, só girando, é muito mais fácil você deixar a criança ali só girando. É muito mais fácil. Porque é difícil você conseguir engajamento, é difícil você ensinar uma variação, é difícil você fazer ela se interessar por aquilo. É muito mais difícil, né? Mas para isso existem
décadas de pesquisa. Então, eu até queria falar isso. Muita gente quer inventar coisas. Eu que sei o jeito de estimular meu filho. Só que existem pesquisas desde os anos 70. O que funciona? Existem técnicas, existe uma ciência que comprova. Que é importante citar isso. Isso, então eu posso ficar lá batendo a cabeça para arrumar um jeito de estimular meu filho, ou eu posso usar aquilo que tem um monte de gente no mundo inteiro, pessoas que estudaram a vida inteira, que se dedicaram a isso, que escreveram livros, que fizeram, né, que se juntaram com um monte de caras muito inteligentes para escolher uma estratégia que funcione melhor. E tá lá. E muito dessas estratégias estão aqui no livro. Eu coloquei muita prática. No site, que é o autistólogos.com, tem muita dica. No Insta do Autistólogos também tem muita dica. E tem o livro Compreender e Agir em Família, que é animal, que dá dicas para os pais estimularem. Porque o que acontece? A realidade é que 90% das famílias não têm acesso ao tratamento, né? E a gente é que tem que botar em prática. Então é muito importante as pessoas terem acesso a esse material, mas está acabando e a gente tem que abrir para pergunta. Vai lá. Tem gente querendo fazer pergunta. Gente, batendo 53 minutos. Eu quero só falar uma coisa. O livro, a renda é revertida 100% para a causa do autismo. Para o autismo, para conscienciação, para trabalhar o autismo. É lindo, Cacá. Eu vou botar vivo. Vai sair do forno esse ano. O livro da ONG Nosso Olhar, de trissomia que não é teórico. E você vai estar lá, vou pegar é algo diferente, que eu já estou há 6 meses, você vai ficar de experiência. Que demais! Muito bacana, contei, esperem. E vamos falar lá o capítulo T21 com o autismo. Faço questão e como as coisas se falam. Como essa importância da gente trabalhar em rede. Com certeza. Rede entrelaçada. Pensando em acolhimento, primeira infância, mercado de trabalho, terceira idade, né? A gente tem que trabalhar essa mobilização. Vou abrir, pessoal, gratidão. A gente está com 54 minutos, eu vou correr as perguntas e como é lindo a gente escutar. Estão perguntando qual livraria pode conseguir o livro, algumas pessoas já perguntaram. Então, logo, acredito que essa semana vai estar liberada a versão online, porque com o coronavírus, esgotou na Saraiva, esgotou na Amazon, mas tem na livraria Florence e tem também no nversus.com.br, que é a editora, ó. nversus.com.br. A gente bota um link lá também depois, na ONG. Então, eu ia dizer, tem o link nos meus destaques, tem um link direto para compra. O nome do livro, estão perguntando, é Propósito Azul. Isso, okay? Propósito Azul, prefácio do Mion, colaboração da Maíra Gaiato. Uma galera, Marcela aí. Gadia, Telo da Consolidar, sim, a Fátima De Quantes, Lucelmo Lacerda, a doutora Carla Bertin faz um resumo de todos os direitos das pessoas com autismo, tá? Isso é bem importante, porque a maioria das pessoas não tem ideia dos direitos que tem. Bacana. Tem gente perguntando aqui, Cá, desculpa interromper, que faltam 4 minutos. Que recado daríamos, você e eu, para os pediatras? Vão estudar! Vamos lá! Que recado seria dado aí? Eu queria deixar para você a palavra para o autismo, para os pediatras. Que recado você poderia Fiquem dar? ligados no atraso da linguagem. Não digam, vamos esperar, vamos ver o que dá. Isso aí pode ser determinante no futuro dessas crianças. Então, se informem, né? Atraso na linguagem, 12 meses tem que estar balbuciando, fazendo linguagem não verbal, apontando, batendo palma. 16 meses, pelo menos uma palavra, e 24 meses juntar 2 palavras, por exemplo, quer água, né? É uma pequena frase que a criança já tem que estar formando com 2 anos. E perder qualquer dessas habilidades em qualquer idade. Então, pediatras, não digam, espere, vamos ver, não tenham medo. Falem, olha, vamos investigar, direcionem para alguém que entenda, mas não percam essa oportunidade da criança que não volta mais. A gente tem a oportunidade o resto da vida para aprender, mas jamais será como naqueles primeiros anos de vida. Importante, como a gente falou, plasticidade cerebral.
Quero muito trazer esse Uhum. tema e dessa importância desse estímulo. A Sim. Lívia perguntou, filho adolescente, como estimular a socialização além da terapia convencional? Ela está Uhum. perguntando. O que você falaria sobre isso? Sim, assim, ó, eu sempre digo que muita gente pensa, ah, ele tem autismo, ele não quer interagir. Eu sempre faço uma comparação com, por exemplo, você subir numa tribuna e falar para 1000 pessoas. A maioria das pessoas tem dificuldade para falar em público. Falta o ar, você esquece o que você ia falar. É diferente de você falar de frente a frente para alguém, um melhor Sim. amigo. Ou você vai falar com, sei lá, um presidente da República, Sim. né? Que seja o cara que você mais ama, você encontra a pessoa. Fica difícil, né? Fica. Você encontrar e falar. A mesma coisa a pessoa com autismo. Não é que ela não queira falar com você, é que ela tem dificuldade. Então, é um treino de habilidades. Ninguém nasce já sabendo jogar futebol, né? Primeiro vai lá, chuta a bola, depois vai lá, tenta pro gol, aí tenta escapar do cara que vem na frente. A mesma coisa no autismo. Você tem que treinar essas habilidades sociais. Então, mesmo que seu filho seja grande, não desista. Procure ser interessante para ele, procure os temas que ele gosta, procure os interesses do seu filho para tentar estimular e trazer ele para você. É isso. Eu sempre gosto de agradecer as lives. Agora eu abri muitas perguntas, a gente pode promover outra, trazer o Sim, vai ser um tema. prazer. Vai ser um prazer, síndrome de Down. Eu queria falar que esse movimento de rede, eu falei isso para você no final do ano, ele tem que acontecer. Não existe monopólio, não existe marca como eu escuto. Ah, síndrome de Down é bonitinho, não. A mesma coisa para o autismo. É empatia, respeito, rede, troca. Trazer, E né? até tem um denominador comum, né? Porque como tu falasse, existe pessoas com síndrome de Down que também têm autismo. Sim, então, tem. na verdade, tá tudo junto, 7 ou misturado. 8%, tudo junto e misturado, a incidência. Bastante, é. Eu Uhum. queria te agradecer a ONG Nosso Olhar, que preza mobilização e educação aqui em São Paulo, a inclusão, nosso portal de conteúdo Chico Suas Marias, Instituto Empatiai, que faz o acolhimento das nossas famílias, deixar o canal aqui em São Paulo, a gente falou isso. Te agradecer e queria que você deixasse uma palavra e a gente vai ter na nosso Stories essa live, depois vai ficar no IGTV e eu vou compartilhar com você. Gratidão. Legal. Enorme. A gratidão é toda minha, adorei estar aqui com você. Você é uma pessoa maravilhosa que ilumina onde passa e eu já tive esse carinho desde o dia que eu te conheci. Agradeço de coração estar aqui. Contem sempre comigo. Qualquer dúvida podem me mandar um direct lá no Autistólogos_autismo. Eu sempre respondo todas as perguntas. Enfim, lá no site também tem muita informação para quem quiser estudar, entender um pouquinho mais sobre autismo. É o autistólogos.com. Enfim, contem sempre comigo. E é isso aí, vamos abrir o coração. O mundo com diversidade, ele é muito melhor. Todos somos diferentes, ninguém é perfeito, somos todos iguais perante Deus, somos todos, né, que a gente consiga entender todas as nossas diferenças, por menores ou maiores que forem, que a gente consiga se amar e se respeitar. Enfim, é esse meu recado. Muito obrigada de coração. Tá bom? Sua revista